Bem, meus amigos, estamos aqui no programa Infopetro discutindo sobre o setor elétrico brasileiro. Renato, sem dúvida, o que é o grande tema que está colocado na mesa, sem dúvida, hoje, é a privatização da Eletrobras. A gente tem dito isso constantemente, que essa é a medida de política energética para o setor elétrico brasileiro mais radical nos últimos 80 anos. Por quê? Porque o Estado brasileiro ele sempre teve presente no setor elétrico brasileiro desde ali da criação da Chesf de 46. Né? Ali é a primeira intervenção do governo federal, né, como produtor de energia elétrica em 46. Então, desde então, o Estado brasileiro ele teve a clareza de que ele era fundamental para garantir o suprimento de energia elétrica necessária para o desenvolvimento econômico do país, necessária para o conforto e o bem-estar da sociedade. Então, essa que era uma estratégia histórica do setor elétrico brasileiro, agora você tem uma mudança radical, porque o Estado brasileiro ele vai exatamente sair do setor elétrico, ficar como regulador, como agente político, fazendo regras, normas, leis, etc. Então isso é de uma radicalidade profunda, né? Porque é um fato, sem dúvida, bastante marcante. E no momento de inovações. Nós vamos ter uma transformação no setor elétrico mundial e certamente nacional muito grande, com novas renováveis. Isso. Eu já não estou nem falando somente nesse horizonte de eólica, já está no mercado, já é um sucesso, sobretudo aqui no Brasil. Solar, que está um pouco lento, já poderia ter acelerado, temos solar e vamos ter outras fontes que vão entrar certamente nessa matriz elétrica. Vamos ter carro elétrico, vamos ter cidades verdes, sensores controlando os sinais, o consumidor gerando, o consumidor tendo mais poder. Na hora que vai virar um conjunto de novas tecnologias, eu perder uma estratégia que vem até dos próprios militares, eu administrar, porque a Eletrobras, quando se fala, uma empresa estatal, o seu capital ali, com 90 e tantos % do mundo do Estado. Mas era uma empresa que administrava o capital privado, porque os construtores, fabricantes de equipamentos, então seria como uma administração, uma coordenação desses agentes. Na hora que eu vou ter uma grande introdução de mais agentes, de tecnologias, eu tenho que motivar essas tecnologias, eu tenho que incentivar para o investidor entrar, eu vou sair fora desse setor. É uma questão que eu coloco. E mais, Ronaldo, olha só, eu hoje acho o seguinte, que esses dois blocos de o Estado tem que ficar na frente de tudo, essa defesa, e a outra defesa, que a gente tem visto aí em televisões, em debates, das mesmas pessoas falaram, tem que vender tudo, tem que privatizar tudo, isso envelheceu, os dois assuntos envelheceram. E a gente tem hoje, no setor elétrico, muitos não sabem, praticamente tudo privado. Tudo privado. Eu tenho a Eletrobras, que é o braço estratégico. Eu até te pergunto, deve modificar? Deve reestruturar? Lógico que todas as empresas devem ser reestruturadas. Mas dentro desse braço estratégico. Essa é a minha preocupação de eu sair fora e eu daqui a pouco ter que voltar com o Estado novamente para tudo isso. Na verdade, eu acho que a grande questão que existe é a seguinte nesse tema, quer dizer, você privatizar a Eletrobras, né? Isso contribui para você resolver os problemas estruturais? Acho que essa é a questão, quer dizer, ajuda a resolver o problema ou, pelo contrário, quer dizer, dificulta mais a resolução do problema, né? Eu acho que nesse momento, o que é engraçado é isso, né? Porque quando você fala assim, não, então eu vou sair, o Estado vai sair, você fala assim, mas vai sair, por quê? Quer dizer, o que tem de significativo nesse contexto para que você fala, porque você está colocando é o seguinte, não, o Estado não precisa mais. Né? Eu não preciso mais da Eletrobras, eu não preciso mais de uma empresa estatal, eu não preciso que o Estado tenha esse papel no setor elétrico brasileiro que ele vem desempenhando nos últimos 80 anos. E quando você olha o contexto, né, quando você fala assim, eu não entendo, né, porque
esse momento específico que a gente está vivendo no setor elétrico brasileiro, eu não tenho a menor dúvida assim, que ele é o momento mais difícil do setor elétrico brasileiro. Esse momento que a gente está vivendo, ele é o mais difícil. Por quê? Porque nós construímos todo o nosso setor elétrico, todo ele é toda essa construção de um século, ela foi feita baseada no seguinte: olha, nós temos um potencial hidráulico generoso e nós vamos explorar esse potencial hidráulico. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós temos um problema, obviamente, né, da chuva, nós não podemos ter energia elétrica apenas quando chover, então vamos construir grandes reservatórios de acumulação de água, de forma a regular esse fluxo. Vamos operar esses reservatórios de maneira coordenada, e aí é que vai estar o coração do nosso setor. E aí a gente construiu isso. E um sistema de transmissão interligando todas as regiões. Que é único, né? Nós somos o único país que tem essa capacidade de estocagem, né? E uma capacidade toda ela integrada, né? Toda ela interconectada. Porque você vê o seguinte, é uma diferença do Canadá, que tem umas condições parecidas com as nossas de hidroeletricidade. A Noruega também, mas olha só, a água da Noruega vem do gelo, do degelo. O Canadá, quando é frio, fica todo frio. Né? Ainda tem a interligação com os Estados Unidos. Interligação com os Estados Unidos. Então, nós construímos, é um avanço da engenharia nacional ter construído esse sistema que você descreveu aí com essa integração das regiões. A gente transporta, entre aspas, a água do sul para o Nordeste, para o Norte, para o Nordeste, para o Sudeste. E aí, isso é uma vantagem, isso foi uma eficiência. Mas isso é fascinante pelo seguinte, né? Porque nós construímos isso a partir de um modelo que estava disponível para o setor elétrico, quer dizer, tinha uma receita de bolo, e essa receita de bolo, ela era extremamente favorável aos ingredientes que a gente tinha, né? Tipo assim, nós não inventamos o bolo de banana, mas nós fizemos o melhor bolo de banana. A partir de uma receita que tinha, nós tínhamos, na verdade, insumos que eram muito bons, e engraçado que levamos isso ao limite, né? Nós construímos um setor único no mundo, específico. As pessoas têm uma enorme dificuldade de entender isso, né? De entender esse fato de que é um setor extremamente, com especificidades muito fortes, mas a questão fundamental que se coloca hoje, né, é que toda essa construção que nós fizemos, né, nesse exato momento, esse modelo ele se exauriu, ele se esgotou, né? E se esgotou exatamente em cima daquilo que é chave, né? Que são os reservatórios. Nós não podemos mais construir reservatórios. Nós temos restrições que são ambientais, restrições sociais, restrições políticas, geográficas, enfim, os rios da Amazônia, rios em planície, enfim. Esse conjunto dá o seguinte: olha, essa coisa chave, que eram os reservatórios, chegou a um limite, né? Então, o que acontece? Isso, para qualquer setor elétrico do mundo, é um desafio imenso. Por isso que eu acho que é o maior desafio. Porque, sem dúvida, que construir esse setor elétrico, quando a gente imagina em termos dos desafios que foram para aquelas grandes figuras que estavam presentes na história do setor elétrico nos anos 30, nos anos 40, né, tiveram uma clarividência absurda, uma geração genial, né, de você sentar e bater palma, construíram tudo isso, mas ali havia um modelo mundial, havia uma receita de bolo, nós tínhamos aqui o nosso potencial, rapidamente ficou claro isso, então como é que a gente usa essa receita da melhor maneira possível? O que acontece agora? Agora eu acho, Renato, que é muito mais difícil. O desafio é muito maior. Por quê? Não só porque esse nosso padrão agora, como você falou, bom, não é hidráulica. Vai ser o quê, Renato? Vai ser o quê? Então, se não é hidráulica, vai ser o quê? Vai ser o gás que a gente não tem, o carvão que a gente não tem? Vai ser... Se nós entrarmos... Onde é que está essa fonte maravilhosa? Na contramão da política mundial. Está descarbonizando e nós vamos descarbonizar. Isso aí que é uma questão que você tem razão, que é fundamental, que é o seguinte. Se você olha para o mundo, para o setor elétrico, ele também está diante do maior desafio. Também é o maior desafio. Por que é o maior desafio? Porque você está simplesmente saindo de uma base de combustíveis fósseis e indo para as renováveis. Meus amigos, isso aqui é uma mudança radical. O setor elétrico que nasce nessa transição, que a gente chama de transição elétrica, é um setor completamente diferente do que nós temos hoje.
As pessoas acham que você colocar solar, colocar eólica, é como se você estivesse colocando mais um jogador dentro do seu time. Não, você não está entendendo. Você vai colocar uns jogadores que vão mudar completamente até o tipo de futebol que você joga. E aí, é uma outra coisa completamente diferente. Eu só queria terminar chamando a atenção para isso. Então, eu não tenho hoje uma receita de bolo. Olha só, eu não tenho uma receita. Eu sei que os caras estão saindo daqui e estão indo para os renováveis. Um mundo de incertezas, indeterminações, inseguranças tecnológicas, organizacionais, econômicas, regulatórias. Um universo completamente novo aqui. Acontece que, para mim, eu também vou ter que ir em direção a um universo completamente novo. Aí concordo com você. Se o pessoal lá fora, todo o setor elétrico no mundo está saindo desse universo dos fósseis, né? Está indo para o universo dos renováveis, nós vamos sair do hidráulico e vamos para o universo fóssil. Quer dizer, não vai ter ninguém nesse universo. A gente tá indo, nós estamos nos movendo para um espaço vazio, quer dizer. E depois, o que eu acho o seguinte... Isso é uma doideira, né? Fazendo a comparação que o Brasil é para profissional, o setor elétrico é profissional. Não adianta sentar numa mesa e dizer, eu vou vender a Eletrobras e vou resolver o problema do setor. Nós colocamos aqui, eu acho que o pessoal que vai nos assistir, o pessoal que vai assistir sabe que as questões são mais profundas, não é vender a Eletrobras que eu vou resolver. Quer dizer, é melhor gastar energia humana em discussões mais profundas. E nós, brasileiros, gostamos de colocar coisas embaixo do tapete. Nós temos uma nuclear também. A nuclear está para ninguém decidir isso. A nuclear pode entrar dentro desse processo de não emissão de CO2. E estamos com uma Angra 3 para. Vamos encarar? Não encara, não se encara. Então eu acho o seguinte, nós podíamos ter até no outro bloco, conversar um pouco, entrando nessa privatização da Eletrobras, podemos falar essa Golden Share, porque eu estou querendo dizer o seguinte, gostamos de enganar um pouquinho que o bolo, né, botar uma cerejinha no bolo, né? E a gente não sabe se o bolo está solado ou não, a gente enche de cereja, fala como a gente não encara nuclear, já tem uma história da Golden Share, nós temos essas distribuidoras que nós podíamos conversar daqui a pouco sobre a questão das distribuidoras no outro bloco. Mas o que eu gostaria de fechar essa questão aqui sobre essa coisa específica do que, eu diria que sim, o que acontece no mundo, o que está acontecendo a proposta da privatização da Eletrobras, eu diria que ela não é coerente, ela não é consistente com isso. Ela é uma coisa particular, uma coisa nossa. Então, se eu olho, quer dizer, diferentemente lá dos anos 90, quando você trouxe uma proposta de liberalização, privatização, ela veio no modelo, não é isso. Quando você, quer dizer, em termos de referência, não é essa questão que está colocada na mesa. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte, se o mundo está indo para as renováveis, eólica, solar, essas intermitentes, né? essas fontes, o que eu estou chamando é o seguinte, quer dizer, nós também vamos para essas fontes. Essa ideia de que o nosso modelo não vai acontecer nada, nós já somos renováveis, então nós vamos simplesmente entrar com as térmicas, etc. Gente, não vai acontecer isso. Nós vamos também para as renováveis, porque nós não vamos ter um setor elétrico que é completamente diferente do mundo. Nós éramos a melhor torta de banana. Nisso nós tínhamos as nossas especificidades. A nossa banana era muito boa, a gente deu uma incrementada na receita, fez o diabo, fez um modelo nosso. A nossa especificidade está aí. Mas era, Negrão, bolo de banana, tá certo? Não era bolo de laranja, era bolo de banana. O que o mundo vai fazer um novo bolo que eu não sei o que é. Você queria ir, saiu do bolo de laranja e quer ir para o bolo lá de renováveis, tá certo? Saiu do bolo de banana que fazia e foi para outro bolo. Você querer fazer o bolo de banana agora, só que pior, né? E você puxou um ponto interessante, porque nós estamos atrelados a padrões tecnológicos mundiais. Não adianta dizer que eu vou inventar uma roda aqui que não vamos inventar. No Brasil é atrelado. Nós podemos fazer a melhor roda. Diferente. E você falou um ponto importante. Nos anos 90, era uma política do setor elétrico mundial e que nós ficamos atrelados, que era o Banco Mundial financiando privatizações, os mercados se abrindo. Não é mais essa questão principal, não é mais essa. É a questão como eu manter uma matriz descarbonizada, uma matriz limpa. Essa é a grande questão que nós temos que fazer isso, cara, sem colocar em risco a segurança energética. Lógico.
Sem colocar isso a segurança do suprimento. É essa que é o grande desafio. Por quê? Porque você sabe que a introdução dos renováveis coloca em risco a segurança, aumenta o custo de suprimento por diversas razões, em função da intermitência, etc, etc. Então, é como fazer. Então, eu diria que hoje o grande tema é, por um lado, a descarbonização e, ao mesmo tempo, segurança energética. Eu acho que a reforma inglesa ela sintetiza um pouco esse tipo de preocupação. Descarbonização da matriz, preocupação com segurança energética e fazer o possível para que isso tudo não rebente nas costas do consumidor, com um custo extremamente elevado. Então, a questão do setor elétrico hoje, se você olha o mundo, se você olha esse nosso momento de transição, né? Um mundo em transição, né? O Brasil em transição. Aí você, então eu vou pegar e vou tirar o Estado dessa confusão toda, vou empurrar essa maçaroca toda nas costas do Estado. É evidente que a privatização da Eletrobras, ela não tem nada a ver com o que está acontecendo no mundo e, na verdade, não tem nada a ver com o que está acontecendo no setor elétrico brasileiro. Ela tem a ver com o que está acontecendo em outros lugares, em outras esferas, né? Mas, para terminar, você há de convir, resolver não resolve. Né? Não resolve. Não ajuda, né? E torna mais difícil. Né? Isso a gente pode afirmar com tranquilidade. Né? Não é solução, na verdade, é mais um problema para colocar naquela situação. E é isso.